Olá, amigas e amigos, queridos internautas, seguidores. Vamos à nossa live diária deste domingo 29 de dezembro. Hoje, das 3 prosas, 2 serão dedicadas ao deputado federal José Rocha, que teve seu nome envolvido no caso das emendas PIX, investigado pela Polícia Federal a pedido do ministro Flávio Dino do STF. A live hoje, a deste domingo, está mesmo imperdível. Se gostarem, dê um ok de positivo. Se puder, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e também clica aí no sininho para a notificação de novas lives. Vamos à primeira prosa. Uma grande preocupação caiu esta semana sobre os livramentenses que votaram e votam no nosso queridíssimo deputado federal José Rocha, do União Bahia, muito bem votado aqui nesta cidade, com excelentes relações republicanas com as lideranças e grupos políticos dos poderes constituídos deste município, no caso executivo, prefeitura e legislativo, Câmara de Vereadores. O deputado José Rocha foi convocado pela Polícia Federal a depor no inquérito que investiga irregularidades no encaminhamento das emendas parlamentares, cujos recursos foram suspensos por decisão do ministro Flávio Dino do STF, sob justificativa de necessidade de apresentar transparência em sua destinação e gastos. José Rocha foi envolvido por presidir a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara, uma das comissões que trata diretamente da liberação de indicação da origem dos recursos de verbas parlamentares, essas de indicação e autoria dos deputados para suas bases de apoio eleitoral, no caso, os municípios que lhes dão sustentação para seus mandatos. Tão surpreso quanto a nós, eleitores de José Rocha, eu mesmo voto com ele já algumas eleições, o deputado disse para um dos maiores jornais de circulação do país, o Folha de São Paulo, que se há ou haveria alguma falha ou irregularidade no repasse das verbas chamadas emendas PIX, porque dispensa trâmites burocráticos de contabilidade e prestação de contas, sendo os recursos depositados diretamente na conta dos parlamentares ou diretamente indicados por eles, via PIX. E aí, Zé Rocha disse que a culpa é do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que, pressionado pela decisão do ministro, prestou para ele, Zé Rocha, informações inverídicas, já que, segundo o próprio Zé Rocha, o José Rocha, as emendas parlamentares que eram de responsabilidade da sua comissão não foram deliberadas pelos parlamentares do grupo e que, portanto, não existem atas que comprovem a autoria das indicações. O deputado baiano, o nosso querido Zé Rocha, disse que Lira não enviou para a comissão que José Rocha preside, os questionamentos e esclarecimentos encaminhados, sugeridos pelo ministro Flávio Dino, tratando da obrigatoriedade para que a Câmara mandasse os autores das indicações e os objetos das emendas com as suas identificações e também para onde essas verbas foram destinadas e no que, quais os projetos. Vamos à prosa de número 2, continuando, José Rocha. O ministro Flávio Dino solicitou, na sexta-feira, dia 27, que a Câmara dos Deputados apresentasse as atas das comissões nas quais foram feitas as indicações para emendas que chegam a um total de 4,2 bilhões, 4 bilhões e 200 milhões de reais,
Dino bloqueou o pagamento dessas emendas ao responder à ação da bancada do PSOL, que listou irregularidades cometidas na destinação justamente desses recursos. A ação do PSOL pede ao STF, ou pediu já, a anulação de um ofício assinado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que remanejou a destinação de parte das emendas de comissão previstas para serem liberadas até o final do ano, com maior destinação e benefício para o estado de Alagoas, onde ele reside e faz política. O ofício solicitou ao governo federal a inclusão direta de 5.499 indicações de emendas que não apresentam registro em atas, nem passaram por deliberação formal, conforme exigem as regras. O presidente da Câmara e os líderes requerem a execução de 4,2 bilhões que já estavam previstos no orçamento de 2024, mas que se apresentavam, estavam bloqueados por conta da decisão tomada pelo ministro do STF, Flávio Dino, ainda no mês de agosto deste ano. O deputado José Rocha, que é presidente da comissão, ele foi prejudicado com esse remanejamento das emendas do seu colegiado. Então ele revelou, inclusive, que solicitou ao presidente da Câmara e também comunicou ao colegiado de líderes, ao colégio de líderes, a necessidade de identificar os beneficiários, autores e objetos dessas emendas, mas não obteve retorno. Após isso, José Rocha convocou uma reunião da comissão para o dia 12 deste mês de dezembro, com o objetivo de deliberar a lista das emendas pelo colegiado. No entanto, olha que esperteza, o encontro foi suspenso por Arthur Lira até o final do recesso parlamentar. Inclusive, o próprio deputado José Rocha também admitiu que recebia uma lista pronta com os direcionamentos das emendas, preparada por uma assessora de confiança do presidente da Câmara, Lira, e que tinha o objetivo de distribuir verbas bilionárias de emendas, seguindo orientações repassadas por essa assessoria comandada por Lira, sem que os membros do colegiado tivessem conhecimento detalhado sobre o destino dos recursos. Uma tremenda bomba chiando nas mãos de José Rocha. Ele disse, o deputado, nosso querido Zé Rocha, eu só assinava o ofício que já vinha encaminhado do Lira. Eu recebi uma minuta pronta e só fazia assinar, declarou José Rocha. Talvez isto seja um pequeno erro dele. E o mais grave, o deputado José Rocha também disse que chegou a dizer a Arthur Lira que a prática não seria correta, mas que ele, então, o Lira, o ameaçou em retirá-lo do cargo de presidente da comissão, acusando o José Rocha de estar criando problemas e que isso já era uma decisão de recursos livres e que o titular, o José Rocha, podia até ser destituído da presidência da comissão por uma moção de desconfiança, imagine só. Inconformado, José Rocha disse para Arthur Lira que ele o respeitasse, mas esse desentendimento parou por aí. José Rocha disse ainda que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tirou a secretária de comissão do cargo após esta se recusar, obedecendo à determinação de José Rocha, no caso de entregar a lista de emendas para o José Rocha, enviada pelo presidente da Câmara ao Ministério da Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional. No caso, o ministério responsável para essas emendas. A pasta é que executa as emendas, como eu falei, do colégio presidido
o José Rocha. É brincadeira. Resumindo, o deputado federal José Rocha disse que fez de tudo de maneira correta, tudo dentro da lei. Isso não foi aceito porque Lira não permitiu. Então, podemos dizer, nós, livramentenses, que votamos no nosso representante na Câmara Federal, no Congresso Nacional, junto ao governo federal, né? O nosso querido José Rocha, e que ele continua merecedor de toda a confiança do povo de Livramento. As explicações aí são lógicas. E como a gente conhece como funciona o Congresso Nacional, né? Principalmente as mesas diretoras, eu sei, porque eu observo isso todos os dias. Vamos à terceira e última prosa. Livramento de Nossa Senhora começou ontem, sábado, 28 de 12 de dezembro, a tradicional virada do ano com queima de fogos para receber 2025 na Praça Coronel Zezinho Tanajura, aqui no centro da cidade. A festa é promovida pela Prefeitura, que este ano programou a realização de um Réveillon com 3 noites de shows com artistas de destaques do público da internet e também conhecidos em todo o Brasil. A banda Trio da Ruana, eu até conheço, uma banda muito boa, foi a atração da noite de sábado, com muito pagode e samba a partir de meia-noite e até 2 horas da manhã. Também se apresentaram Berguinho antes do Trio da Ruana, depois, fechando a noite, Igor Cunha. Os shows prosseguem também hoje, domingo, né? E segunda e terça-feira, na virada do ano, com mais atrações e mais artistas. Chegamos ao final de nossa live deste domingo. Se gostou, dê o like de gostei, compartilhe, curta, comente. Se não é inscrito, se inscreva. Torne-se parceiro de 3 Dedos de Prosa. Acesse o sininho para notificação de mais lives. Um abraço.